Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste nosso novo canal aqui, um projeto pessoal meu, o canal Board Sagas. Meu nome é Douglas Dotto, certo? E aqui nesse canal, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos jogar board games, ou em bom português, os bons e velhos jogos de tabuleiro, certo? Só que o foco desse canal, ele não vai ser um foco qualquer, certo? Nós não vamos aqui nos concentrar em jogos competitivos, certo? Aqueles jogos onde você reúne um monte de gente para jogar e as pessoas competem entre si para vencer, certo? Nos jogos de tabuleiros modernos existe um tipo de jogo que é o jogo cooperativo, certo? Ou também existem os semi-cooperativos, como é o caso desse jogo aqui, né? Onde um grupo de pessoas se reúne, sim, né, para jogar, e se divertir, mas o objetivo do jogo é fazer com que as pessoas vençam juntas, certo? Bom, por que eu estou fazendo então um canal de playthroughs, né, um canal de gameplays de board game, certo? Primeiro porque essa já é uma paixão minha aí por mais ou menos uma década, lá pelos idos de 2012, 2013, eu entrei em contato com os jogos de tabuleiro modernos, né? E me fascinou, né, a ideia de você reunir, né, pessoas para fazer alguma coisa que não seja ver um filme, né, ou ir para balada, qualquer coisa. Você reúne pessoas, né, em casa, pede uma pizza, todo mundo conversa e se diverte junto, né? E o clima fica ainda melhor quando é um jogo cooperativo, né, desse tipo que eu falei, certo? A outra razão pela qual eu estou, né, abrindo esse canal aqui é que desde que eu comecei a jogar esses jogos, né, foi apresentado por alguns amigos, né, e posteriormente adquiri alguns jogos meus, né, eu tenho um bom entendimento de inglês o suficiente para acompanhar canais gringos, né, existem muitos canais em inglês, não tanto em português, mas existem muitos mesmo canais em inglês. Existem alguns em português, né, no YouTube, mas existem muitos e muitos canais em inglês, né, desse tipo que eu estou montando aqui. E duas coisas nesses canais, eles me deixam profundamente assim, se não triste, às vezes bem irritado, né? Uma coisa é que nesses canais às vezes as pessoas não têm cuidado em ler as regras, né? Em tentar entender como é que funciona o jogo, e eles acabam cometendo certos erros grotescos assim que acabam estragando a experiência do jogo, né? Erros de regras, não erros de decisão, né? Erros de regra. Não estou dizendo aqui que eu não vou cometer erros nenhum, nem coisa do gênero, mas o que eu estou dizendo é que nesse canal aqui nós vamos ter uma atenção especial com isso, certo? Para obter né, durante o playthrough e passar para vocês que estão assistindo aí no canal, né, como é a experiência pretendida pelas pessoas que projetaram os jogos, certo? E a outra razão é que tanto nos canais
alguns gringos fazem isso, mas os brasileiros acho que não, é a questão de você ter um foco, né, na narrativa do jogo, né? Esses jogos de tabuleiro modernos, em especial os cooperativos, né, muitos deles eles têm um lado narrativo, né? As pessoas vão jogando e conforme elas vão jogando, elas vão formando uma história durante o jogo, né? A ponto que esses jogos eles têm muitas semelhanças com RPG, só que, é claro, sem a figura do mestre de mesa, né? Ou em inglês o Game Master, né? Bom, pessoal, então eu venho pensando há algum tempo em fazer esse projeto, né? E devido a diversas circunstâncias atuais da minha vida, agora isso se tornou possível. E eu vou começar com esse jogo que vocês estão vendo aqui, que é o Fallout Board Game, certo? É um jogo de tabuleiro semi-cooperativo, tá? E outra coisa, né? Os jogos, antes de continuar, os jogos de tabuleiro cooperativos ele tem uma grande vantagem, né? Se você é que nem eu, que tem dificuldade de achar amigos às vezes para jogar, se você compra um jogo de tabuleiro cooperativo, né, a maioria deles tem a possibilidade de ser jogado em uma pessoa. Então você nunca vai desperdiçar dinheiro ao comprar um jogo tabuleiro que dê para jogar em uma pessoa só e não ter o grupo. Porque na pior das hipóteses, né, embora seja preferível reunir as pessoas sempre, você vai poder jogar sozinho, né? No início desse canal aqui, a maior parte dos vídeos, os jogos vão ser no modo solo, mas eu pretendo sim fazer gameplay com mais gente, se possível, certo? Bom, voltando ao que eu estava falando, vamos começar então com... Eu tenho alguns poucos jogos de tabuleiro aqui, minha coleção já foi maior, mas ela diminuiu ultimamente, né? Vamos começar aqui com Fallout, que é um jogo inspirado no videogame de mesmo, né, no jogo de videogame, né, de tiro, RPG em primeira pessoa, do mesmo nome, né, aonde os jogadores eles entram no papel de sobreviventes de uma guerra nuclear ocorrida ali em torno dos anos 50, né? E buscam então uma forma de sobreviver, né? É um jogo meio survival, né? Um RPG meio survival de videogame antigo, e eles estão vendo essa experiência num board game, certo? Né? Esse jogo aqui ele é editado no Brasil pela Galápagos Jogos, né? Que licenciou da Fantasy Flight, que é a editora internacional do jogo, certo? Então é isso então, gente, certo? Eu estou muito feliz de começar esse projeto pessoal. Eu vou montar o jogo aqui, certo? Para a gente mostrar, né, o setup e depois o playthrough, né? A estrutura dos vídeos que eu fazer é mais ou menos sempre a mesma, né? Eu vou apresentar o jogo, mostrar o setup. O jogo vai ser jogado uma partida do início ao fim, certo? Talvez eu fatie em mais vídeos, certo? Uma mesma partida, né? E ao final da partida, críticas e considerações finais do jogo, certo? Além do Fallout, né? Tá garantido para o canal jogos que eu tenho aqui, que são o Arkham Horror Board Game e o Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média, certo?
E também eu tenho aqui o Dead of Winter, mas esse não está garantido que eu vou apresentar no canal, porque esse é o único jogo que eu tenho aqui que precisa de mais, necessariamente precisa de mais gente para jogar, certo? E eu tenho planos de trazer outros jogos para o canal, né? Alguns nomes, né? Só para dar para vocês alguns exemplos de nomes que eu já ando pensando, né? Star Wars Fora Exterior, Senhor dos Anéis Card Game, Marvel Champions, Wingspan. Outros seriam, vamos ver, Harry Potter, Batalha de Hogwarts ou Battle of Hogwarts, certo? São todos jogos cooperativos. Existem alguns também jogos que são mais fáceis para reunir as pessoas, que eu também pretendo trazer para o canal, como é o caso do Disney Villainous, certo? Mas para a gente sair além desses 3 jogos aqui no canal, né, eu preciso, né, que vocês, se estão gostando da proposta do canal aqui, né, deem um joinha, né, um like no vídeo, se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber notificações. E na descrição, né, nós vamos estar abrindo ali, tem várias formas de contribuir financeiramente com o canal para que eu possa continuar fazendo isso aqui, para além dos jogos que eu já tenho aqui, né? E é isso então, né? Vamos então montar o jogo, né? E a gente se vê daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal, aqui estamos então com o jogo montadinho e pronto para começar, certo? Então, como é que se monta então um tabuleiro nesse jogo? Bom, a primeira coisa que você faz é escolher um cenário, certo? O jogo base que eu tenho aqui, né, ele vem com 4, né, dessas cartelas, né? Cada uma representa um cenário, né, uma história que você pode jogar nesse jogo. Aqui nós resolvemos começar com a história chamada A Comunidade, certo? Como vocês podem ver ali no cabeçalho verde. Então o que você vai fazer, né? Você vai pegar todas as peças indicadas ali e montá-las, né, nesse formato que está indicado na cartela, certo? Algumas peças específicas, né, elas estão viradas para cima, e as demais, né, as verdes e as vermelhas, né, elas estão viradas para baixo e elas são postas de forma aleatória, mas nesse formato que vocês veem aqui, certo? A segunda coisa que se faz é escolher o personagem com o qual você vai jogar, né? No caso aqui, né, cada um deles tem uma miniatura e nós vamos estar jogando com esse personagem aqui, que é o habitante do refúgio. Que refúgio? Um refúgio nuclear, né, debaixo da terra. O cara acabou de sair lá do bunker dele, né, depois da guerra nuclear, e nós vamos jogar com esse cara aí, né? Cada um deles, né, então sai aqui, né, com um item inicial, né, que são essas cartas aqui, né, que são itens iniciais que você sai no jogo, né? No caso aqui, o item inicial do nosso habitante do refúgio é um macacão, né? Aquele macacão clássico dos jogos do Fallout, quem jogou o videogame conhece, né? Que é uma veste, né? A veste, né, ela tem ali, ela tem outras coisas ali no texto que, se for relevante durante o jogo, nós vamos falar, né? E tem aquele 1 aqui, né,
que ele significa que ele me protege de 1 ponto de dano causado pelos inimigos durante o jogo, né? E eu começo com esse item aqui, né? Uma coisa sobre a abordagem, de como nós vamos fazer a nossa abordagem nesse jogo aqui, certo? Eu vou explicar sempre as regras iniciais do jogo e as regras mais importantes, e os pormenores eu só vou falar se for necessário. Então pode ter muitas regras que estão nesse jogo, né? Vocês podem ver que o livro de regra ele é bem assim, tem um livro de regras e um guia de referência, né? Muitas regras elas não vão chegar a precisar ser aplicadas durante o jogo, né? Então só vou começar explicando o mínimo e os pormenores só se for necessário, certo? Então você vai escolher um personagem inicial, né? Só um momento, ajeitar o foco dessa câmera aqui, ok? Né? Você escolhe um personagem inicial que sai com um item inicial, e aqui, gente, né? Ele também sai com cada personagem sai com uma fichinha correspondente ao personagem, certo? O que é essa fichinha? Bom, a gente tem esse tabuleirinho aqui, que é um tabuleiro, né, onde você vai gerenciar o seu personagem, né, alguns aspectos do seu personagem. Você pode ver aqui, né, que tem espaços que formam com letras que formam a palavra em inglês special, né, que significa especial em português, certo? E você tem 3 pininhos, né, que eles podem andar por furos. Você tem um pino vermelho, um pino verde e um pino cinza, né? Então, o pino vermelho são seus pontos de vida, tá? Você começa com 16 e aqui o ponto de radiação, você pode sofrer radiação, né? Então, quando você perde vida, né, o pino vermelho ele anda para a direita, e quando você sofre radiação, o pino que é verde, começa em 0 de radiação, ele anda para a direita. Se os dois se encontrarem em algum ponto aqui no meio do caminho, você é nocauteado. Se isso acontecer, eu vou explicar o que acontece com esse personagem. E essa peça aqui é importante por causa do pino cinza, que são os pontos de experiência. Sim, nós vamos ganhar XP, que nem no videogame, nesse jogo, certo? Só que esse XP ele vai ser ganho derrotando inimigos e realizando outras tarefas durante o jogo. Essa peça aqui, se você vira, né, cada personagem começa com uma letrinha inicial. Então nós vamos começar com a letra L, que nós vamos colocar aqui no espaço da letra L, né? E as regras dizem que quando né, no início do jogo você sai com a letra inicial do personagem mais uma letra inicial aleatória, que vou sortear aqui, eu botei aqui as outras, nós podemos ganhar outras letras, né? Uma letra aleatória, eu peguei aqui, nós vamos começar com a letra E, certo? Bom, como é que funcionam essas letras, né? Nós temos esses dados aqui e alguns testes que nós vamos realizar com esses dados, eles assinalam assim que aquele teste usa a letra tal. Se você tiver a letra que usa aquele teste, você pode rerolar quantos dados você quiser, se você não obter o resultado que você precisava, certo? E quando a gente ganha XP, o pino ele sempre pula para os pinos correspondentes às letras, né? Então, por exemplo, se eu ganhar 1 XP, o pino sai daqui e vem para a letra E. 2 XP vai vir no E e depois para o L, né? E se eu tiver no L e ganhar mais XP, bom, aí o pino volta para cá. E quando o pino volta para cá, nós ganhamos mais letras, né? Ou seja, mais chances de rerolagem possível durante o jogo, e vai ocorrendo e assim você com mais XP você vai preenchendo
isso aqui, né? Como você pega as letras, né? Como isso é sorteado. Se acontecer durante o jogo, né? Pode, muito raramente você não ganhar nenhum XP durante o jogo. Eu vou mostrar como isso acontece, ok? Esses espaços aqui vão fichas especiais que têm efeitos diferentes. Também vou explicar se acontecer, certo? Né? Isso aqui é o nosso... outro detalhe sobre este tabuleirinho aqui, né? Aqui você pode ver que eu tenho uma veste, então ele vai aqui neste espaço onde você equipa a veste. Você pode ter uma veste equipada aqui, um item de mão aqui nesse espaço. Aqui nesse espaço você pode ter um aliado, certo? E aqui nesse espaço aqui ele é um inventário, certo? Um inventário onde você pode ter 3 cartas nesse espaço. Ok, bom. Antes de falar qualquer outra coisa, né? Qual é o objetivo do jogo? Bom, antes de falar do objetivo do jogo, vou falar do resto, né? Estou tentando ser o mais didático possível aqui, gente. Bom, nosso dinheiro do jogo vão ser tampinhas, né? Nós podemos comprar itens aqui na loja, que saem desses itens da loja, né? Então a gente embaralha esse baralho aqui, baralho de tampinhas, né? Itens compráveis, e no início do jogo nós formamos a loja, né? Nós pegamos os 4 primeiros itens daqui e formamos uma loja. E você não pode comprar daqui quando quiser, só em determinadas situações que, se acontecer, eu vou explicar como. Mas o dinheiro no jogo, eles são tampinhas de Coca-Cola, no caso Nuka-Cola, né? Você vira elas aqui, tá o valor dela de 1, né? Então, né? E aqui nesses itens você tem os preços deles em tampinhas, né? Nesse canto superior direito aqui, certo? Isso aqui são itens de espólio, que são coisas que a gente pode achar largadas por inimigos ou atiradas pelo mapa por aí. Essas duas são cartas de encontro, certo? Explicando o que é uma carta de encontro, né? Quando você estiver num determinado espaço, né? Você pode ver esse espaço, por exemplo, né? Ele tem um símbolo do carrinho e esse símbolo das chaminés aqui. O símbolo do carrinho, ele é um assentamento. Isso aqui são espaços ermos. Se você tiver em qualquer um desses espaços, né, você pode pescar uma dessas cartas numa ação que nós vamos chamar ação de encontro, certo? Que eu já vou explicar durante o jogo o que é essa ação de encontro, ok? Além disso, vocês veem, né, que é dividido em espaços, né, cada peça dessas, e você pode andar, né, pelos espaços adjacentes com a sua peça, com a sua miniatura, né? Outra coisa é que aqui você vê que tem determinados símbolos, né? Aqui tem o símbolo de DNA, que é esse mesmo símbolo aqui, e aqui você tem o símbolo de robô, que é este mesmo símbolo aqui. Isso aqui são inimigos, tá? Que durante o jogo vão te perseguir e que você pode combatê-los. Então a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que você faz, né, no setup do jogo, que é isso que eu estou mostrando aqui, você tem que revelar, né, botar os inimigos revelados nos espaços que tem esses desenhos aqui, né? No caso seriam este espaço aqui e este espaço aqui, né? Então nós vamos aqui na ficha de DNA, né? Essas aqui são as nossas fichas de inimigos, tem diferentes tipos: insetos, humanos, robôs, super mutantes, né, que é esse verde aqui, e monstros, tá? Então nós começamos com um super mutante aqui. Vamos começar com um super mutante escaramuçador, como vocês podem ver o nome dele ali, certo? O nome dele indicado aqui. Vocês podem ver que ele tem um nome ali, né? O tipo dele aqui, né? Que é um super mutante. Um número aqui, que é o nível. Isso aqui significa duas coisas: o nível dele e quantos pontos de vida ele tem.
Esse bonequinho aqui mostra que os lugares, né, os resultados que nós precisamos ter nos dados para atingir ele. Então, no caso, nós temos que ter 3 resultados nos dados, né, para matar ele, que acertem ele no braço ou na cabeça, né, nesses dadinhos aqui. E no lado amarelo nós temos habilidades especiais que, com o decorrer do jogo, aí nós vamos explicar conforme a necessidade, né, aquele espacinho amarelo. Então nós temos esse super mutante escaramuçador. E aqui o robô vai ser um Mr. Guts, né, que ele é um nível 2, né, que acerta nos bracinhos, certo? Ok. Isso aqui também representa um inimigo especial, né, essa ficha. Bom, essa ficha aqui, né, então você escolheu o cenário e o seu personagem, né? E aqui tem outras instruções, né, no cenário, no setup, né? Você tem que pede aqui para colocar esta ficha de escudo neste espaço que se chama Diamond City. É um assentamento, certo? E pede para colocar esta carta em jogo, tá? Esta carta aqui, ela vem dessas pilhas aqui, ó, tá? De cartas, tá? Ela serve dessas pilhas. Essas cartas não são embaralhadas, elas são ordenadas numericamente, né? Então nós pegamos as cartas 14. Isso aqui é uma carta de missão, tá? Daqui dessa pilha podem sair cartas de missão ou cartas de encontro que vem aqui. A carta de missão é o que vai nos dar duas coisas, vai nos dar a história e vai nos dar opções de como andar a história. Bom, antes de explicar isso, esse é o setup geral do jogo, como você aprontou o jogo, né? Ah, sim, finalizando, isso aqui são itens únicos que você pode obter durante o jogo. Isso aqui são vantagens que você pode obter durante o jogo, tá? Se acontecer, eu digo como é que é. Pois bem, desculpa, não me passa na garganta, gente. Qual é o objetivo do jogo? Bom, para explicar o objetivo do jogo, eu vou virar, então. Nós vamos jogar então com a face desta cartela virada para esse lado aqui. E o objetivo do jogo é o seguinte: essas duas fichinhas, elas representam duas facções do cenário. Em cada cenário, cada uma dessas fichas vai representar algo diferente. Elas começam aqui, certo? O escudo e a estrela, né? O objetivo do jogo é você obter 11 pontos de fama, tá? E aí que entra este baralhinho aqui, que para mim é o mais importante do jogo, certo? Ponto de fama é a forma, né, que são pontos que em qualquer momento, se você conquistar, né, isso no jogo solo, se você conquistar no jogo solo 11 pontos de fama, você vence o jogo. Se o jogo acabar e você não conquistou os 11 pontos de fama, você perdeu o jogo. E como é que o jogo acaba? Bom, essas fichas juntas, ou uma, né, de cada vez, vão andar por esses espaços aqui até chegar nesse espaço vermelho, né? Não tem como evitar que essas fichas andem, elas vão andar né, de qualquer forma, daqui do topo para baixo durante o jogo. E nesse espaço de tempo você tem que conquistar os 11 pontos de fama, que são dados. Essas cartas dizem como é que você conquista, né? Se você conquistar os 11 pontos de fama antes de uma dessas ou no momento em que uma dessas fichas chegar aqui, você ganhou o jogo, certo? Então, quando a gente começa o jogo, nós começamos com uma carta de estratégia, e aí eu mostro para elas como é que funciona, né? Então eu peço com uma carta aleatória do topo, embaralhei, né? Embaralhei aqui, e eu tenho a minha carta inicial aqui, que eu vejo que ela está escrito liberdade e tem um joinha em cima.
Aqui, esse joinha grande em cima, né, ele é um ponto de fama que eu já saio com ele. E aqui embaixo diz que eu ganho mais um ponto de fama para cada espaço que a estrela tiver andado além do escudo. Então essa carta diz que, de estratégia, diz que para mim, no início do jogo, é bom eu fazer com que a estrela ande na frente do escudo, certo? E tem um outro detalhe aqui embaixo que fala que no início do meu turno eu posso declarar lealdade à estrela. Se isso for necessário, eu vou explicar como é que funciona, certo? Eu ponho nesse espaço aqui e eu posso durante o jogo ter até 4 dessas cartas de estratégia, né? Que elas vão me dar mais instruções de como eu posso ganhar, certo? Então, a princípio eu estou interessado, para mim, que a estrela ande na frente do escudo, tá? E daí eu venho para a carta de missão, né? A carta de missão, a parte verde aqui conta uma parte, um flavor text, né? Como se diz, né? Uma parte que contém uma história. E aqui 2 opções que eu posso realizar, e cada uma delas me traz certas consequências. Nessa parte branca aqui, cada uma delas traz consequências, né, aqui na parte marrom, né? Então, lendo aqui, né, antes de ler isso aqui, bom, vou ler isso aqui primeiro. Então diz aqui assim: boas-vindas à comunidade, o título. Muitos perigos se escondem nestes novos ermos à sua frente, mas o que você mais ouviu falar é sobre o temido sintético, entre aspas. Dizem que eles têm a mesma aparência, sons e cheiros de seres humanos, mas são robôs que se infiltraram na sociedade da comunidade, que é esta área do mapa aqui, né, da vastidão destruída pela guerra nuclear, que nós estamos, certo? Bom, então a gente saiu lá do nosso habitante do refúgio, saiu lá do seu refúgio nuclear, né? E se deparou com essa história de sintético. O que nós podemos fazer a respeito? Né? Número 1, matar um suposto sintético do qual ninguém sentirá falta e descobrir a verdade. Né? Dizendo que para fazer isso nós temos que matar qualquer humano, né? Qualquer inimigo desses aqui. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é matar um inimigo humano, achar um inimigo humano e matar ele. Se a gente fizer aqui, uma das consequências que tem é que vocês podem ver ali que tem um escudo e um sinalzinho de mais, né? Isso aqui significa que se a gente matar um humano, o escudo anda na frente da estrela. Então não nos interessa essa opção 1. A opção 2. Isso tudo parece um pouco exagerado, ir até Diamond City para discretamente conseguir algumas informações. Então, a segunda opção aqui vocês veem que tem esse asterisco grande aqui embaixo e Diamond City. Significa fazer uma ação de missão. Eu já vou explicar, pessoal, o que são as ações do jogo, né? Então essa segunda opção seria vir a Diamond City e fazer uma ação de missão aqui, e aí nós avançaríamos a estrela 1 em relação ao azul, né? Se a gente realizar uma dessas duas opções, essa carta volta para a pilha e nas consequências dizem que quais as outras cartas que apareceriam, e assim o jogo vai andando, né? E a gente sempre vai tentar fazer aquilo que nos interessa, no caso, fazer avançar a ficha vermelha no lugar da azul, certo? Bom, eu falei que essa ficha aqui representa um inimigo que nem esses aqui, né? Em cada jogo, essa ficha aqui e a ficha de estrela, dependendo do cenário, tem significados diferentes. E isso aqui a gente vê aqui. Desculpa, gente. Estou com um probleminha na garganta aqui, ok? Então,
Aqui a gente tem as duas facções. A estrela representa uma facção chamada a Ferrovia e o escudo representa uma facção chamada o Instituto. Então nós vamos começar, né, trabalhando no jogo para a Ferrovia, porque interessa segundo a nossa carta de estratégia com que nós começamos o jogo, né? Você pode começar com uma carta que te faça favorecer o Instituto também. Vamos ler aqui. O que é a Ferrovia? A Ferrovia é um grupo clandestino que acredita que os sintéticos do Instituto, né, aqueles ciborgues, né, robôs, são seres totalmente sapientes. Eles estão lutando para libertar os sintéticos do controle do Instituto. Então a Ferrovia quer libertar os sintéticos do Instituto. E nesse jogo, né, a estrela vai representar um inimigo que é um membro da Ferrovia. Mesmo que a gente esteja ajudando um membro da Ferrovia, a Ferrovia, né, esses inimigos podem nos atacar, certo? Vai ter uma maneira de evitar eles, tem essa carta que eu vou explicar durante o jogo. Vocês podem ver aqui que tem ali onde seria o nível e os pontos de vida do inimigo, um X, né? E esse X aqui, as letras X e Y, elas dependem do espaço onde está aqui, né? Elas aqui no cara dependem aqui, né? Por exemplo, aqui o X, quando a Ferrovia está nesse espaço onde começou aqui, né? Nesses dois primeiros espaços verdes, o X é 1. Então esse inimigo ele pode evoluir, né? Ele começa sendo de nível 1, né? E o Instituto, né? Só focando a câmera aqui. Ok. É o sistema de focar a câmera, ela vê movimento e foca. O Instituto, uma organização científica misteriosa que criou robôs conhecidos como sintéticos, quase impossíveis de serem distinguidos dos seres humanos. Então, esses escudos representam um inimigo que é o sintético, né? E aqui tem um Y, esse Y nesse espaço aqui, ele tem o símbolo do Marminha, que se for necessário eu vou explicar o que é esta arminha. Só aqui mexendo para a câmera dar foco, certo? Beleza. Então é isso, né? Então dependendo do cenário que você está, né, as fichas de estrela e escudo representam inimigos diferentes, certo? Então é isso, pessoal. Esse aí é o setup do jogo, bem explicadinho. E a partir aí do próximo, da próxima parte aí, nós vamos começar o gameplay do jogo mesmo, e eu vou explicar como é que se joga esse jogo, e vão indo rodada a rodada até o fim do jogo, certo, gente?